Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Reginaldo Bernardi, e esse é o canal Dicas da Fé Católica, um canal de conteúdo de doutrina. Nós ensinamos o catecismo e a doutrina católica. Canal oracional. Nós começaremos algumas orações, como o Santo Terço, por exemplo. Liturgia das Horas, Terço da Misericórdia, né? E é um canal que nós começamos recentemente a transmitir algumas notícias ligadas, é claro, à Santa Igreja, tá bom? Hoje eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. Nós vemos no tempo presente, né, no momento presente do Brasil e do mundo, muitas perseguições aos cristãos, mas principalmente perseguições àqueles cristãos conservadores que não negam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e não querem não aceitam reformas significativas na igreja, não é? Também não aceitam opressão por parte de políticos, por parte de ditadores, como na Nicarágua, por exemplo, né? Na Nicarágua, nós temos um ditador lá que está matando os cristãos. O cristão jamais aceitará esse tipo de coisa. O que eu quero fazer hoje? Eu quero ler aqui, eu tenho o Martirológio dos Santos, que narra aqui o martírio de alguns cristãos, né? Eu quero ler aqui um martírio que se destacou. O martírio de São Policarpo de Esmirna, tá? Para vocês verem como que o cristão, gente, ele não nasceu para ser manipulado. Nós temos o clero da igreja, pensam os poderosos, nós vamos conseguir nos eleger e dominar aí o país, impor a nossa, digamos assim, opressão, né? Porque eles são bobos, eles aceitam qualquer coisa. Você vai ver que não é nada disso. Você vai ver que os cristãos deram seu sangue nas arenas em prol de um ideal, o reino de Deus. O nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Mas antes de tudo isso, com essa dinâmica que eu quero fazer aqui, eu quero trazer à luz para vocês alguns mártires do tempo presente. Tá bom? Mas antes vamos começar rezando. Nessa vida nós não podemos fazer absolutamente nada sem antes começarmos rezando. A graça santificante de Deus que é o nosso combustível, é que nos conduz, não é? Então, antes de fazer qualquer coisa, peçamos a graça de Deus. Eu convido você, então, meu irmão e minha irmã, a rezar comigo, tá bom? Para esse momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a intercessão, a inspiração do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por ti, Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão também da Santíssima Virgem Maria para que esse nosso momento tenha a intercessão, não é? Necessitamos da intercessão, porque somos tentados, porque somos perseguidos, não é verdade? Intercede, mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por nós. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. De novo eu digo, eu quero trazer à luz aqui alguns mártires do tempo presente. Algumas pessoas que se destacam pela santidade. Mas colocando aqui, é claro, os pingos nos is, tá bom? Todos nós, repito, todos nós seres humanos, homem e mulher, todos nós somos pecadores, tá? Então, não tenha a vaidade de achar que você, que está no mundo da oração, é mais santo do que aquele que está necessitando de oração, tá bom? É claro que nós temos que procurar incessantemente a santidade. Mas se a gente cai, levantemos e continuemos andando em busca da santidade, porque só chegaremos ao reino de Deus perfeitamente santos, tá? Não santo como Deus, esse ser humano nenhum é, tá bom? Mas procuremos fazer o bem sempre, procuremos levar uma vida reta sempre. Mas se cair, confesse, levante-se, continue caminhando, tá bom? Então ninguém é mais santo do que ninguém diante de Deus, tá bom? Mas tem alguns que se destacam, e se destacam pelo exemplo de vida, e se destacam também porque são muito perseguidos. E você vai ver com esse relato que eu vou ler aqui do Martirológio de São Policarpo, que no tempo dele não era diferente. Existiam governantes opressores, imperadores opressores, os césares da vida, procônsuls da vida, que jogavam esses homens às feras, jogavam óleo fervendo em cima deles, queimavam, decapitavam, exatamente por eles não negarem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou ler aqui o martírio de São Policarpo, depois eu quero fazer um comentário sobre os mártires que são perseguidos hoje, tá bom? Martirológio dos Santos, martírio de São Policarpo de Esmirna. Policarpo, o mais admirável, longe de se perturbar ao receber esta notícia do seu martírio, quis permanecer na cidade. Muitos, entretanto, o persuadiram a retirar-se. E ele se retirou para uma pequena casa de campo, a pouca distância, onde permaneceu, com poucos amigos. Olha só, gente. Nada fazendo, senão rezar de dia e de noite por todos e por toda a igreja, conforme o seu hábito. Nos lembra alguém? Rezar de dia e de noite? E quando rezava, teve uma visão. 3 dias antes de ser preso, viu seu travesseiro pegando fogo. Voltando-se para os que estavam com ele, disse-lhe: devo ser queimado vivo. Como prosseguissem em buscá-lo, transferiu-se Policarpo para outra casa de campo. Logo depois chegaram seus perseguidores e, como não o achassem, prenderam 2 jovens escravos, um dos quais, vencido pela tortura, lhe deu indicação. Já então, não lhe era mais possível escapar, uma vez que os traidores eram de sua própria casa. O chefe de polícia, que com razão tinha o nome de Herodes, apressou-se em conduzir Policarpo para o estádio, as arenas, não é? Assim, devia ele obter por parte na herança de Cristo, a quem aderira.
Ao passo que os seus traidores parte no castigo de Judas. Olha só, gente. Pois bem, numa sexta-feira, mais ou menos pela hora da ceia, partiram os perseguidores com um destacamento de cavalaria, a polícia deles, armado na forma habitual, como se procurassem um ladrão. Servia-lhes de guia um escravo. Chegando alta noite, foram encontrar Policarpo no primeiro andar da pequena casa. Teria tido tempo de buscar outro refúgio, mas não o quis, dizendo: seja feita a vontade de Deus. Informado da presença dos soldados, desceu e conversou com eles, que ficaram pasmos, vendo sua idade e sua calma, e perguntavam entre si: por que capturar com tanto empenho um ancião como aquele? Policarpo, entretanto, mandou servir-lhes comida e bebida à vontade, pediu-lhes apenas um prazo de 1 hora para rezar livremente. Todos eles consentiam. Policarpo começou de pé a sua oração. A graça divina transbordava nele de tal maneira que pelo espaço de 2 horas não pôde interromper a oração. Todos os que ouviram se encheram de espanto e muitos se arrependeram de perseguir um ancião tão cheio do amor de Deus. Concluindo a oração, na qual se lembrava de todos que havia conhecido, grandes e pequenos, nobres e humildes, e da Igreja Católica de toda parte do mundo, chegou o momento de partida. Montando um jumento, foi conduzido para a cidade já na manhã do grande sábado. Vieram ao seu encontro Herodes, o chefe da polícia, e Niceto, seu pai, os quais fizeram sentar-se consigo no carro e tentaram persuadi-lo. Olha só. Que mal pode haver em dizer César é o Senhor, oferecer sacrifício e dizer as coisas que o seguem para salvar-se? A princípio não respondeu, mas como insistissem, disse-lhe Policarpo: não teria o que me aconselhar? Perdida assim a esperança de seduzi-lo, insultaram-no com palavras ameaçadoras e jogaram-no do carro com tanta precipitação que feriu na queda a parte anterior da perna. Policarpo nem sequer voltou-se, mas prosseguiu alegremente o caminho para o estádio, as arenas, depressa, como se nada houvesse sofrido. Aí reinava tal tumulto que ninguém podia fazer-se ouvir. Quando ele entrou, foi ouvida uma voz do céu, dizendo: coragem, Policarpo, seja homem. Ninguém viu quem falou, mas a voz foi ouvida pelos irmãos presentes, olha só. No momento em que Policarpo chegou e a multidão soube que estava preso, aumentou o barulho. Foi levado à presença do procônsul, que iniciou a interrogação. Um interrogatório, né? Perguntando-se, de fato, se era Policarpo. Recebida a confirmação, a resposta afirmativa, o procônsul tentou persuadi-lo a renegar a fé. Respeita a tua velhice. E seguiram-se os argumentos usuais em tais circunstâncias. Olha só. Jura pela sorte de César. Renega as tuas ideias e dize morte aos ateus. Os ateus aqui eram os cristãos, aqueles que não aceitavam o poder de César, a opressão dos imperadores, não é? Nega os ateus, diz
Morte aos ateus. Policarpo, então, voltando-se para a multidão do estádio, olha o que obrigaram São Policarpo a fazer. Elevou, fixando firmemente, com um olhar severo, aquela ralé criminosa, elevou a mão contra ela e disse: morte aos ateus. Insistiu ainda o procônsul: faze o juramento e eu te libertarei. Qual que era o juramento? O procônsul disse: insulta a Jesus Cristo. Respondeu Policarpo: há 86 anos que sirvo e nunca me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar contra o meu rei e salvador? Como de novo insistisse dizendo: jura pela sorte de César. Replicou Policarpo: se esperas em vão que vá jurar pela sorte de César, simulando ignorares quem sou, ouve o que te digo. Com franqueza sou cristão. Se por acaso quiseres aprender alguma doutrina do cristianismo, concede-me o prazo de um dia e presta muita atenção. Disse-lhe o procônsul: experimenta persuadir o povo. Respondeu Policarpo: julgo que diante de ti devo explicar-me, pois aprendemos a honrar devidamente os princípios e as autoridades estabelecidas por Deus, quando não nos são nocivas a nossa fé. Quando não nos são nocivas a nossa fé, nós podemos aceitar a autoridade. Mas quando é nociva a nossa fé, aí não. Quanto àquela gente, porém, não a julgo digna de ouvir a minha justificação. Nem com isso desistiu o procônsul. Tenho feras, disse, as quais te lançarei se não te converteres. Policarpo disse: faze-as vir. Impossível para nós uma conversão do melhor ou pior. O bem é poder passar dos males à justiça. De novo o procônsul: se não te converteres, se desprezas as feras, eu te farei consumir pelo fogo. Policarpo disse: ameaças com fogo que arde um momento e logo se apaga? Não conheces o fogo eterno, o fogo do juízo que há de vir? E da pena eterna, onde serão queimados os inimigos de Deus? Mas que esperas ainda? Dá logo essa sentença que te apraz. Proferindo estas palavras, transbordaram nele a generosidade e a alegria, e no seu rosto resplandeceu a graça. Não somente o interrogatório não o perturbou, mas foi o procônsul quem perdeu a calma. Este mandou então o arauto proclamar por 3 vezes no estádio: Policarpo acaba de confessar-se cristão. Mal tinha anunciado a multidão dos gentios e judeus de Esmirna, prorrompeu em gritos furiosos e desenfreados: eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o blasfemador dos nossos deuses, o que induz tantos outros a não mais honrá-lo com sacrifícios e orações. E assim gritando, exigiram do asiarca Felipe que lançasse um leão sobre Policarpo. Ele recusou-se, observando que isso era impossível, pois os combates de feras haviam sido proibidos. Ocorreu imediatamente outra ideia, a multidão gritando a uma só voz: que Policarpo seja queimado vivo. Com efeito, era preciso que se cumprisse a visão do travesseiro. Tinha visto em chamas quando estava em oração e, voltando-se para os fiéis que o rodeavam, dissera em tom profético: devo ser queimado vivo.
E isso foi feito mais rapidamente do que falado. O povo saiu à busca de lenha nos armazéns e nos banhos. E como sempre nessas ocasiões, os judeus eram os mais ardorosos. Armada a fogueira, Policarpo despiu as suas vestes, desatou o cinto, tentou desamarrar as sandálias, o que já não fazia, pois os fiéis sempre se apressavam em ajudá-lo, no desejo de tocar-lhe o corpo, no qual muitos antes do martírio já brilhavam o esplendor da santidade de sua vida. Rapidamente cercaram-no com as coisas trazidas para o fogo. Enfim, quem me dá força para suportar o fogo, dar-me-á igualmente a de ficar nele imóvel, sem necessitar deste vosso cuidado. Não o fixaram, amarraram-lhe apenas as mãos. Policarpo, de mãos ligadas às costas, cordeiro de escolha, tomado de um grande rebanho, para o sacrifício, o holocausto agradável, preparado ao Senhor, olhando ao céu, disse: Senhor Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado e bendito, pelo qual te conhecemos, Deus de toda a família dos justos que vive na tua presença. Eu te bendigo por me haveres julgado digno deste dia e desta hora, digno de participar do número dos mártires do cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna do corpo e da alma, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Recebe-me hoje com aqueles na tua presença como sacrifício agradável e perfeito. E o que me havias preparado e revelado, realiza-o agora. Pronunciando este amém e completa a oração, os algozes atearam fogo e levantou-se uma grande chama. Nós, a quem foi dado ver, vimos um prodígio. E para anunciá-los aos que foi dado ver. O fogo tomou uma forma de cúpula, como a vela de um barco batido pelo vento, e envolveu o corpo do mártir Policarpo por todos os lados. Ele estava no meio, não como carne queimada, mas como um pão que se assa, ou como ouro, ou para candentes na fornalha. Sentimos então um odor suave, como o do incenso, ou de outra essência preciosa. Vendo afinal que o fogo não conseguia consumir o corpo de Policarpo, olha só, o fogo não consumia aquele mártir, gente. Vendo então que o fogo não consumiu o corpo, os ímpios mandaram o executor transpassá-lo com o punhal. E isso foi feito. Tacaram o punhal em São Policarpo, que o fogo não conseguia queimar. O que aconteceu? Saiu da ferida tal quantidade de sangue que apagou o fogo. Saiu tal quantidade de sangue do corpo de São Policarpo que apagou aquele fogo que eles fizeram e incendiaram o corpo de Policarpo. Olha só. Vendo afinal que o fogo não conseguia, enfim, e toda a multidão ficou pasma ao verificar tão grande diferença entre os infiéis e os eleitos. Um destes era certamente Policarpo, o admirável mártir e bispo da igreja de Esmirna, igreja católica. Meu irmão, minha irmã, nada fazia Policarpo, senão rezar de dia e de noite, pela salvação dos seus, pela conversão dos seus. É como se dissessem, nesse interrogatório, levaram Policarpo até a arena, fixaram-no
numa haste, colocaram lenha ao redor e tacaram fogo. Mas antes disso, ele foi convidado a renunciar a Jesus Cristo. É como se dissessem a ele, o procônsul pediu para ele renegar a Jesus Cristo, para que ele ofendesse nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se formos trazer à luz os momentos de hoje, essa interrogação, esse interrogatório do procônsul a esse mártir seria o seguinte. Eu quero fazer essa dinâmica com vocês. Policarpo, para de rezar o rosário às 4 horas da manhã, Policarpo, porque o senhor está incomodando os nossos deuses. O senhor está incomodando muita gente. Não vou parar. Não vou negar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode me lançar às feras, pode colocar fogo no meu corpo. Policarpo? Não, mas Policarpo, veja, aceite as ideologias, os ideais da teologia da libertação marxista, Policarpo. Aceite. Queira tentar mudar os dogmas da igreja, Policarpo. Vá em uma missa, presida uma missa, Policarpo, consagrando rosca de padaria e cachaça, Policarpo, e aí eu te libertarei. Não vou negar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vou consagrar rosca de padaria e cachaça. Não vou me ligar à teologia da libertação marxista. Pode me lançar ao fogo. Aceita a autoridade dos homens, Policarpo. Renegue a tua fé. Aceite a opressão dos ditadores, como lá na Nicarágua, Policarpo. Pare de rezar missa na Nicarágua, Policarpo. Sai da Nicarágua, deixe o catolicismo, deixe o cristianismo. Não. Se eu estiver na Nicarágua, eu vou morrer celebrando uma missa. Pode me tacar, pode me jogar às feras. Não vá adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento, Policarpo. Não fique de joelhos diante daquele pedaço de pão, Policarpo. Aquilo não é um pedaço de pão, diria Policarpo. Isso é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou continuar adorando, sim. Pode me jogar às feras, pode tacar fogo, pode me consumir pelo fogo, tentar me consumir pelo fogo. Eu não vou negar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, os opressores desse mundo, esses ditadores, como tem na Nicarágua, como tem na Venezuela, e eu, cala-te boca, né? Ia falar, mas enfim. Pode ser aqui no Brasil, né? Por exemplo, dentro do clero, aceite Policarpo, que a natureza, todas as coisas criadas estão acima do homem, Policarpo. Renega isso, renega o nome de Jesus. Não, pode tacar fogo, pode me matar. Eu tenho consciência, diria Policarpo, que o homem é superior à natureza, todas as coisas criadas estão a serviço do homem, do ser humano. Pode tacar fogo, eu vou morrer queimado, porque eu não vou negar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Aceita a autoridade da CNBB nesse caso, Policarpo? A autoridade quista por Deus não vai contra os princípios cristãos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E tudo que foi criado está a serviço do homem. Ora, isso é bíblico. Aí a CNBB vem querer colocar a natureza em cima do homem. Um mártir como São Policarpo jamais aceitaria uma coisa dessas. Jamais. Continua. Seria queimado vivo da mesma forma como foi lá. E aí vem os poderosos desse mundo. Como eu já disse, esses ditadores que tem por aí. Querer prender um homem desse. Os cristãos de hoje, eu não estou falando só de São Policarpo é o exemplo, mas hoje é quem? Frei Gilson e Companhia Limitada. Vem querer censurar um homem desse, boicotar um homem desse, prender um homem desse. No estado do Espírito Santo, Frei Gilson foi proibido de rezar o rosário pelo clero, pelo bispo. Por que será? Por quê? O Frei Gilson também não vai achar que ele é mais santo, ele é pecador, como qualquer um de nós. Mas ele tem um propósito que está levando um ideal, um propósito que está levando, que está salvando muitas almas. O inferno treme diante do rosário do Frei Gilson às 4 horas da manhã. E esse homem está sendo perseguido no Brasil pelo clero, pela esquerda, pela teologia da libertação marxista. E tantos outros mártires que, se eu for elencar aqui, eu vou ficar o dia todo só pronunciando nomes aqui. Citei o nome do Frei Gilson. Mas veja, eu quero deixar bem claro. Frei Gilson não defende político nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de nada. Porque ele disse recentemente numa pregação dele: político nenhum morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Mas ele é perseguido pela esquerda. Ele é perseguido pela esquerda. E é perseguido pela teologia da libertação, é perseguido pelo clero de esquerda. Aí vem os poderosos, como eu disse, querer prender um homem como Frei Gilson, querer censurar um homem como Frei Gilson, querer prender cristãos como Frei Gilson. Não adianta, não adianta. O Frei Gilson, se ele puder, para não renunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto ele como tantos outros, Dom Adair José, Dom José Falcão, Padre Paulo Ricardo, Padre José Augusto da Canção Nova, tantos outros, não, mesmo ameaçado de processos, ameaçado de prisão, não negariam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e com certeza estão dispostos a serem queimados vivos, a terem seus corpos submetidos a óleo quente, serem decapitados, serem crucificados, enfim, sofrerem. Claro que não vai acontecer isso, mas eu estou citando assim, eu estou fazendo assim uma analogia, eu estou fazendo apenas uma comparação, tá bom? Serem presos, responderem processos, etc. Seriam para não negar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? A coisa não era diferente no tempo dos mártires. Então veja, se esse povo que está no poder acha que vai conseguir fazer a cabeça dos cristãos, estão muito enganados, porque cristão autêntico não nega o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E não negar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo significa fazer tudo isso. Ir contra tudo isso que eu falei. Ir contra algumas atitudes da CNBB, sim. Ir contra a teologia da libertação, ir contra algumas opressões que acontecem por parte de governadores, de políticos, né?
no Brasil e no mundo. Nicarágua. Muitos padres morreram celebrando missa na Nicarágua. Bom, mas antes de mais nada, rezar pela conversão de todos esses que estão no poder. É o que o Frei Gilson pede, né? Rezar pelos seus algozes. É o que nosso Senhor Jesus Cristo também fazia, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Mas nunca aceitar um autoritarismo que nega valores cristãos. Eu espero que tenha ficado claro esse momento, tá bom? Enfim, nós estamos sem tempo. Daqui a pouco eu volto. Eu quero começar as orações com vocês, tá bom? Eu peço que os anjos do Senhor velem sobre os vossos lares materiais, trazendo a proteção. Cuide de cada um e de cada uma de vocês, de cada um e de cada uma de seus familiares, tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, continuaremos unidos e reunidos sempre, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nunca negue o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe.